Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, eu sou monge Daiko, eu sou monge budista da tradição Soto Zen do budismo japonês. Eu gosto sempre de começar os programas fazendo esse retorno ao abrigo nas três joias. Então eu convido vocês para fazer mais uma vez junto comigo. A gente põe as mãos palma com palma nesse gesto que chama Gassho e diz: retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. É uma coisa que era feita desde a época de Buda, lá 2600 anos atrás, lá na Índia antiga, e que em sânscrito era dito assim: Budam saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. E é uma coisa que a gente faz para nos proteger, para nos colocar de volta no caminho que a gente fala, o caminho de Buda, o caminho iluminado, o caminho da mente iluminada, que no budismo clássico a gente chama mente Bodai. Bodai quer dizer a capacidade da mente humana de despertar. É o máximo que a percepção humana é capaz de chegar. Ou seja, ela se abre em todas as direções e percebe que a própria mente individual e o universo inteiro estão interligados, estão em comunhão, estão interconectados o tempo inteiro numa dança incessante de interconectividade. Aí tem um monge do Vietnã chamado Thich Nhat Hanh, que morreu ano passado, e ele criou uma palavra chamada interser, que vem dessa ideia de que nós não existimos separadamente, nós intersomos com tudo que existe, nós interexistimos, não dá para existir uma coisa sem a outra, tudo que existe são causas e condições. Então esse é o ensinamento principal desse personagem histórico, que foi um príncipe que viveu na Índia 2600 anos atrás. Ele teve a sua experiência mística, que vamos chamar de Nirvana ou Satori, que é o grande despertar da consciência, através da meditação. Meditação que eu ensino aqui vocês a fazerem, que chama Zazen. Za quer dizer sentar, e Zen é um estado refinado de concentração, de percepção e de atenção. Então quer dizer, a gente silencia os estímulos externos para ter um olhar mais profundo sobre nós mesmos e sobre a nossa própria mente, e compreendendo como a nossa mente funciona, a gente compreende um pouco mais sobre como os outros seres humanos funcionam, porque as nossas mentes não só são muito semelhantes, não iguais, mas parecidas, mas também estão interligadas. Existe um nível de consciência onde nós estamos o tempo inteiro nos interrelacionando, e cada pensamento que eu tenho, cada sentimento, é como se fossem ondas que eu emito nesse oceano de pura vida e que vai interferir o que está acontecendo na realidade e, de certa forma, vai voltar para mim. Então, o caminho do despertar é justamente ter uma mente desperta, uma mente atenta, uma mente que está presente e vendo o que está acontecendo na sua frente com clareza. Para quê? Para saber como atuar de maneira adequada, de maneira que nos beneficie individualmente. Mas conforme essa clareza aumenta, a gente percebe que a gente só pode se beneficiar quando eu saio do meu interesse individual e considero que estou em inter-relação com todo o resto. Então, nosso olhar muda, o nosso coração muda, de uma vida autocentrada, de uma mente que só pensa em mim primeiro, para uma mente que é capaz de ver o todo e se posicionar com mais leveza, com mais adequação a cada circunstância. Isso é transmitido até da forma que a gente entra numa sala. Será que eu entro numa sala ou sento numa mesa, na posição que me é adequada? Ou se eu quero sempre a cabeceira, sempre o topo, sempre ser o centro, em momentos que às vezes eu não sou o centro. Então a nossa prática de despertar a mente é ver quem nós somos e como nós estamos agindo, como a gente está funcionando. E aí Buda, que foi esse personagem que viveu 2600 anos atrás, ele sistematizou um meio de vida, uma maneira de passar nossos dias, de passar nosso tempo, que nos propicie, que nos beneficie a acessar esse estado de clareza, de luz que ele acessou. Isso a gente chama o Dharma. O Dharma são tanto os ensinamentos quanto a maneira de viver baseada nessas verdades que a gente diz são verdades do universo, são verdades cósmicas. Quando ele diz que não existe nada fixo, nada permanente, isso é tanto para situações cotidianas mais concretas e simples, quanto para as estrelas e asteroides. Nada existe para sempre, está tudo em movimento e transformação. Então, esse é o olhar de Buda, né? É a visão da mente, a ótica, a maneira de interpretar a vida
que considera a vida como um todo como sagrada, que tudo é a manifestação dessa natureza que ele chama natureza Buda. Então ele sistematiza esse meio de vida, ele vive até os 80 anos de idade ensinando e praticando com uma comunidade que dizem que chegou até 50 mil pessoas na Índia de sua época, que é 600 anos antes de Cristo. E depois que ele morre, os seus discípulos, seus principais discípulos, vão se espalhando por toda a Ásia, criando grupos e escolas que vão se incorporando na cultura de cada país e de cada local. Então o budismo é muito descentralizado e existem duas principais correntes, duas maneiras principais de pensar a prática budista, que vem desde a morte de Buda. Pouco depois que ele morreu, fizeram um concílio e houve uma espécie de cisão, dois grupos que pensavam de forma diferente. O primeiro grupo tinha menos adeptos, então foi chamado de pequeno veículo porque tinha menos gente envolvida. Hinayana, que é chamado em sânscrito. Hina quer dizer pequeno e Yana quer dizer veículo. Então esse grupo, até hoje, são pessoas que tentam viver de forma literal, da mesma forma que vivia a Sangha, a comunidade de praticantes de Buda, 2.600 anos atrás. Então eles vão se vestir da mesma forma, vão ter mais ou menos os mesmos hábitos alimentares, inclusive, por exemplo, de comer só uma vez por dia. Esses monges não podem trabalhar, não podem nem encostar mulher, tocar em mulheres. Então é uma série de regras que faziam muito sentido na Índia de 2.600 anos atrás, e que alguns desses grupos, desses praticantes, mantêm essa maneira de viver até hoje. Então essa é uma escola específica de budismo que chama Theravada, que é considerada o menor veículo porque tem menos adeptos. E depois tem um outro grupo chamado Mahayana, Maha porque quer dizer grande, e Yana veículo. Então é um grande veículo porque inclui mais gente, tem mais pessoas que concordam com esse ponto de vista e que diz que não é exatamente repetir a forma externa daquilo que Buda fazia 3.000 anos atrás naquele país, mas é pegar a essência do ensinamento, que visão que ele teve, o que isso está apontando, o que esse meio de vida quer dizer, e adaptando isso para as necessidades de cada local e tempo. Então o Zen, que é a tradição que eu pratico, ela pertence a esse segundo grupo, que é mais flexível e mais abrangente e que vai se modificando, mudando um pouco de acordo com o país, ao local onde essa tradição foi se instalando. Então até as vestes, a maneira de vestir no Zen budismo traduz toda essa trajetória que o caminho budista percorreu ao longo da história. Essa parte aqui é chamada o manto de Buda e antigamente era só isso que os monges usavam no corpo inteiro. Depois o budismo vai para a China, que é muito frio, e os monges passam a vestir uma roupa de baixo para proteger do frio, preta, começa aqui, mas com as mangas mais longas, que é uma roupa que a gente usa em templo, não dá para sair na rua com ela, né? E passam a comer, os monges passam a comer à noite, a fazer uma terceira refeição do jantar, porque era muito frio. Então é esse grupo que vai se adaptando, mas mantendo aquilo que era considerado o principal da prática de Buda, e que na escola do Zen o principal é a experiência da meditação. A meditação que vai permitir a pessoa conhecer a própria mente, acessar a própria mente e perceber que ela está entrelaçada, interligada ao universo. E aí, de novo, tem duas distinções. Tem algumas pessoas que vão ter como ideal de prática uma coisa que chama Arhat, ou Arakan, que é a pessoa que precisa primeiro se iluminar. Então, ela acredita que primeiro precisa resolver suas questões individuais para só então poder fazer o bem para os outros, começar a servir e cuidar. Quer dizer, se eu não tenho a clareza, se eu não acessei a clareza da mente, pode ser até que minhas ações com boas intenções não sejam adequadas. Então esse pensamento existe e o outro pensamento diz que não. Mesmo que eu não esteja me sentindo muito bem, mesmo que eu ainda não tenha acessado a iluminação por mim mesmo, eu sou capaz de facilitar com que as outras pessoas acessem. Eu sou capaz de criar condições com a minha vida para que as outras pessoas se sintam bem, mesmo que eu não esteja me sentindo bem. Então esse é um pensamento que agrega mais pessoas e tem mais pessoas que concordam com essa visão do caminho iluminado, que não é preciso que eu primeiro cuide de mim para só então começar a cuidar dos outros, mas mesmo que eu não esteja me sentindo bem, eu sou capaz de renunciar ao meu interesse individual e ao meu bem-estar individual para fazer alguma coisa para os outros.
Então, essas são opções de prática, são caminhos de prática. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de um Bodhisattva. Bodhi quer dizer iluminação e Sattva é esse ser. Então, é uma pessoa que desperta para a mente Buda, que está no caminho de chegar a ser um Buda. O Buda, a gente fala, é o estágio final do desenvolvimento da consciência humana. Quando a pessoa conceitualmente não precisa nem mais encarnar, porque ela já atingiu o máximo que esse plano tem para nos ensinar. Então, Buda é uma categoria espiritual que é considerada o máximo da roda de nascimentos e mortes, de encarnações. Quando a gente atinge o estado Buda, isso no estudo do budismo conceitual, não precisa-se mais encarnar. Mas o Bodhisattva, esse ser iluminado, é a pessoa que escolhe reencarnar inúmeras vezes e voltar inúmeras vezes até que a última pessoa tenha saído dessa roda e acessado o estado Buda. Então, esse é um pouquinho dos conceitos, o que é a trajetória espiritual do despertar da mente, segundo o budismo clássico. E eu vou contar para vocês a história de Jizo Bodhisattva. Jizo é um personagem que vem lá da Índia também e que no Japão é muito conhecido, é muito popular, é chamado de o ser protetor da terra ou o tesouro da terra. E é uma figura muito simpática que, em vez de aparecer como as outras imagens que aparecem sentadas, ele geralmente é retratado em pé e com um cajado, porque ele viaja pelos mundos de consciência para fazer o bem. Eu já vou contar mais sobre isso para vocês, mas agora eu vou passar um recadinho e depois eu volto aqui. Pessoal, vou mostrar para vocês esse livro, é uma joia, acabou de sair, acabou de ser publicado, é da Monja Coen, que alguns de vocês conhecem, ela é a minha professora, chama Que Sementes Você Está Regando. É um livro que ela escreveu depois de 40 anos de prática monástica, 40 anos em inúmeros templos, estudando, praticando e ensinando inúmeras pessoas, então condensando essa sabedoria. E aqui ela fala que na nossa vida a gente tem inúmeras sementes de amor, de tristeza, de alegria, de compaixão, de raiva. E essas sementes, dependendo daquilo que a gente for regar, do que a gente estimular com as nossas ações e pensamentos, é aquilo que vai florescer na nossa vida. Então essa reflexão, que sementes você está regando? São sementes do bem? E além disso, eu queria chamar vocês para enviarem suas perguntas que eu vou estar respondendo aqui de qualquer assunto, de budismo, de meditação, de mente, da vida. Então vocês podem enviar aqui no endereço no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo e ao longo das próximas semanas a gente vai selecionar as perguntas e eu vou estar respondendo no ar. Então tem esse personagem budista no Japão chamado Jizo Bodhisattva. Acho que a imagem dele vai estar aparecendo aqui. É uma imagem que é retratada geralmente em pé, ao invés de sentado. Ele é o protetor da terra, dos animais e das crianças. Ele geralmente vem com um cajado, porque é dito que ele é um peregrino, um viajante. Ele gosta de passear por aí. E dizem que ele passeia nos 6 estágios, nos 6 mundos de consciência, que a gente até já falou aqui em outro programa. A nossa mente humana, ela é incessante, ela está o tempo inteiro andando para lá e para cá e entrando em universos de consciência, que são nossas experiências subjetivas, né? Nossos pensamentos, nossas emoções e sentimentos. E Buda ensina que tem 6 mundos onde a nossa consciência transmigra, passeia para lá e para cá o tempo inteiro. A gente é capaz de passar uma encarnação inteira com uma tendência maior em tal mundo, mas também em um único minuto eu posso mudar de um mundo para o outro de acordo com os meus estados emocionais e com o estado do meu coração. Então é dito que tem o mundo dos infernos. O mundo dos infernos, vocês imaginem, só tem sofrimento, só tem dor, só tem aflição, só tem coisas infernais, coisas tenebrosas. Então esse é um dos mundos que existem tanto na realidade exterior quanto aquilo que a gente experimenta como realidade interior. Depois tem o mundo dos animais. O mundo dos animais é sobre instinto, é sobre comer, sobre dormir, sobre se reproduzir. Então é uma força que nos comove, que não é muito inteligente. E depois tem um nível superior chamado dos espíritos famintos, superior a esse dos animais. Mas ainda estamos falando de reinos que não são muito bons. Esses espíritos famintos, eles estão sempre insatisfeitos, são sempre famintos, são sempre com sede de tudo. De dinheiro, de afeto, de bens materiais, de sensações, de reconhecimento. É aquela coisa que eu quero, me sinto vazio, eu preciso de alguma coisa que me autentique, que me preencha, alguma coisa que vem de fora para dentro, porque dentro de mim mesmo eu não sou capaz de me validar. Então esse é um dos reinos de consciência, chamado dos espíritos famintos. Então a nossa mente passa por esses reinos.
Depois tem os espíritos briguentos, chamados de asuras, que é quando a gente usa a nossa inteligência para fazer o mal, para fazer cálculos um pouco maléficos. Até fala que a pessoa é calculista, né? Quando alguém não é muito correto, quando alguém tem más intenções. Quer dizer que está agindo com consciência, com inteligência, para fazer coisas que são não são muito direitas, muito retas, são tortuosas, são duvidosas, para fazer o mal. Depois tem o mundo o oposto dos espíritos insatisfeitos, que é o mundo dos seres celestiais. Os seres celestiais estão sempre satisfeitos. Está tudo bem, eles têm suas necessidades atendidas, eles sentem alegria, eles têm saúde, eles têm acesso a tudo de bom e eles têm prazer. E isso tudo muito bem, só que isso não os permite acessar um nível de sabedoria superior, porque não tem uma procura, já que está tudo tão bem, não tem nada que os instigue, não tem um sofrimento que os faça querer se livrar do próprio sofrimento e assim entrar numa jornada, num questionamento mais profundo. Então os seres celestiais vivem uma vida celestial, mas que não acessam a sabedoria espiritual. E depois tem o reino dos seres humanos, que é o reino onde nós estamos agora. O reino que tem que acordar cedo, tomar banho, trabalhar, levar as crianças na escola, estudar. É o reino da nossa vida humana, do pé no chão, das coisas como elas são. E é nesse reino que Buda diz que é o melhor para a gente acessar a mente Bodhi, a mente iluminada. São nas questões humanas, não extraordinariamente celestiais, nem horrivelmente infernais, mas é no caminho do meio da vida humana que a gente encontra um estado de contentamento, de sabedoria, de clareza e mais que isso, que a gente é capaz de encontrar entendimento. A gente não sabe se os animais, se os cachorros, se as baleias, se as aranhas são capazes de entender a própria vida, entender como é que funciona esse universo, mas a mente humana é capaz de entender um pouco. Nem tudo. Até uma vez perguntaram para Buda quanto que era o seu conhecimento. E ele disse, é como se fosse uma folha em uma floresta imensa, ou como se fosse uma gota de oceano no oceano. Ou seja, o que ele não sabe é muito maior do que ele sabe. Então esse é um dos aspectos centrais da nossa prática também, que a mente iluminada é uma mente que não sabe, é a mente do não saber. Vai ter um professor nos Estados Unidos que vai falar, é a mente de iniciante, é a mente que vê as coisas pela primeira vez, mas não com uma ingenuidade vendo pela primeira vez, vendo pela milésima vez, mas reconhecendo que o momento é novo, que este momento é a primeira vez e última que acontece, porque no Japão eles chamam de Ichigo Ichie, quer dizer que uma vez que acontece, está acabado. Uma vez que se manifesta, passa, acaba. Nada dura para sempre. E isso não é uma afirmação nihilista, nem pessimista. Isso é uma afirmação otimista. Até Chico Xavier tinha em cima da sua cama esses dizeres, né? Isto também vai passar. Quer dizer, o que quer que esteja acontecendo vai acabar. Então aqui a gente faça o nosso melhor, que a gente aprecie cada momento, que a gente saiba apreciar os momentos bons sem nos apegar, sabendo que eles também vão passar. E quando a gente passar por momentos ruins, que a gente tenha força, resiliência de aguentar, de suportar a pressão, a dor, o desconforto, a dúvida. E mesmo assim a gente continuar firme nos nossos propósitos, até chegar a um ponto que a gente vai começar a se divertir com essa história toda, se divertir com os altos e baixos da vida, assim como esse ser iluminado que é o protetor das crianças e dos animais e que está sempre passeando pelos mundos, pelos 6 mundos, com um sorriso no rosto. Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente medita, como fazer meditação. Existem muitas pessoas que acham que estão fazendo meditação, mas que estão fazendo, na verdade, relaxamento, porque meditar é treinar a concentração no momento presente, treinar a consciência, a presença. Não é entrar num estado de descanso ou pensar que eu estou indo para uma praia muito linda. Tudo isso tem seu valor e são exercícios por si mesmos, mas o que a gente treina aqui é a presença, é a capacidade de ficar firme e forte no momento presente, o que quer que aconteça. Então, para treinar isso, assim como tudo na vida, tem uma postura correta. Então, o zazen que eu estou ensinando, zen quer dizer isso, meditar, e za quer dizer sentar. Então, para treinar a nossa mente, é considerado que a melhor postura é a sentada. Sentar em zen, sentar em concentração.
Então pode ser numa cadeira, pode ser numa almofada, pode ser até sobre os joelhos, mas é melhor que seja sentado, porque em pé geralmente a gente está muito ocupado e deitado a gente pode adormecer. Então a gente vai encontrar uma postura sentada que seja adequada para cada pessoa. Aqui eu estou sentando numa cadeira que é para mostrar para vocês e vejam que eu não estou encostando. Então a gente senta da metade para frente da cadeira, que é para não se recostar, não encostar. Então a gente quer alongar a coluna para cima, sem encostar. Então, para alongar desde o começo certo, na direção correta, é preciso que eu esteja sentado na base correta, numa base estável. Então a gente vai localizar onde estão os isquios, pode até puxar a coxa assim, para que vocês sintam onde estão esses ossinhos de sentar, que estão no quadril. Então tem dois ossinhos ali que quando a gente senta de forma encaixada, eles nos sustentam de forma firme. Então achar essa base é muito importante, porque senão a gente vai passar todo o tempo da meditação balançando para lá e para cá, não vai ter um estado de imobilidade nem de tranquilidade, porque eu vou estar tão ocupado, tão preocupado em achar uma postura parada, que eu não vou conseguir adentrar níveis mais refinados de percepção. Então a gente quer sentar firme, quer sentar de uma forma que eu possa abandonar meu corpo e minha mente, esquecer de mim mesmo. Então eu vou sentar nos isquios, depois eu vou perceber que a minha coluna sobe, desde o cóccix aqui, desde a base eu vou alongar a coluna, vou alongar a cervical, que é o pescoço aqui, e vou pensar que tem um fio que puxa a minha cabeça para o céu. E ao alongar minha cabeça para o céu, eu já vou encaixar aqui o queixo, vou colocar ele na posição que ele foi feito para ficar dentro da minha ossatura. Sabem que a cabeça pesa 5 quilos e a gente está sempre carregando esse peso aqui nos músculos e nervos do pescoço. Então, a gente saber encontrar esse eixo é muito importante, até para a gente funcionar com o corpo no seu alinhamento correto. Então, por exemplo, vocês podem pensar que as orelhas vão estar em linha com os ombros e que o nariz vai estar aqui no mesmo plano do umbigo. São maneiras hábeis para a gente encontrar conosco mesmos, com nossas próprias sensações, o nosso eixo, o nosso encaixe, a nossa postura correta e adequada. E depois tem ainda um elemento para a gente treinar a nossa percepção, que é o mudra cósmico. Mudra cósmico é essa posição de mãos aqui. A mão direita vai vir embaixo e a esquerda vem em cima. Os dedos não se cruzam assim, não se entrelaçam, eles ficam pousados. A direita vem aqui e a esquerda vem por cima. E a gente tem umas linhas nos dedos, né, que são as articulações dos dedos. E a gente pode tentar sobrepô-las, pôr uma em cima da outra, para que a gente ache a postura de total equilíbrio. E assim a gente está unindo o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo, lembrando que esses dois opostos fazem um corpo, pertencem a um único sistema. A gente une os dois extremos, né? A gente se coloca em unidade. E é justamente isso que a gente quer treinar, é sair da dualidade e vir para o uno, é estar uno comigo mesmo, onde o corpo e a mente tornam-se uma coisa só. Então a gente vai entrar nessa postura e vai tentar ficar imóvel o maior tempo possível sem mexer. Aqui eu ensino para vocês 5 minutos, 4 minutos, só ensino a técnica da postura, mas é uma coisa que eu estimulo vocês a praticarem 10 minutos, 15 minutos, vai subindo, coloca no despertador do celular e faça o compromisso com você mesmo, de ficar nessa postura e se observar. É esse o portal, é essa a maneira, é esse o caminho de conhecer a própria mente. Dizem que a gente só usa 10%, 20% da mente. Então, como que a gente ativa os outros porcento, as outras capacidades, os outros programas que estão aí esperando para que a gente usufrua? É nosso direito e dever conhecer a nós mesmos. Então, eu ensino essa postura, que é isso que Buda transmitiu em essência na sua vida, essa postura, essa maneira de se sentar, que não é apenas uma pose, mas é uma postura que eu vou assumir diante da vida. Então eu ensino para vocês essa postura e estimulo vocês a praticarem, sentando como seres iluminados se sentam. E quem sabe a gente começa a sentir como os seres iluminados sentem, a pensar e a agir, ainda que seja só um pouquinho, de uma forma mais iluminada.